Olá para você mais uma vez, vai chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Conexão Rural Germipasto, porque também as chuvas estão chegando e você ainda que não adquiriu, que não comprou sua semente forrageira, prepare-se. Prepare-se porque vem aí a super reforma. Isso, e o nosso balcão de vendas vai trazer para você no programa de hoje oportunidades para você fechar e fazer bons negócios com a gente aqui na Germipasto. Isso mesmo, seja bem-vindo a mais uma edição aqui do Conexão Rural, Super Reforma Germipasto, com qualidade de semente e aquela garantia de entrega que o produtor, precisa ter a tranquilidade para receber tecnologia aí na sua fazenda sem nenhuma imprevisto. Isso, era imprevisto. E não esqueçamos também da VDTEC, tá aí. Exatamente. E olha, e melhor de tudo, gente, no precinho e na condição que você tanto procura. Bom, o programa está aqui para te ajudar, viu, produtor? Eu sei que muitas vezes você tem dúvidas sobre a questão do plantio na hora de formar o pasto, tá certo? É isso? Então faça o seguinte, escolher a cultivar é uma dúvida que você tem? Como semear é outra dúvida que você tem? Qual o melhor período para fazer a reforma de pastagem? Ou seja, são muitas dúvidas que nós podemos ajudar você. E quem vai ajudar a gente nessa missão, responder e trazer essas questões para você, é o pesquisador da Embrapa e também é o zootecnista Haroldo Queiroz. Vai trazer informações valiosas sobre o assunto aqui para você fazer aí a reforma da sua pastagem ou a formação mesmo, de uma forma mais eficiente. E ele vai falar também sobre os cuidados para o primeiro pastejo. Então, gente, não perca tempo, já pega o telefone aí, 67-3389-6700, entre em contato aí com a nossa força de vendas, já vai adquirindo aí a sua semente no precinho e, claro, tendo a tranquilidade da entrega, a melhor entrega do Brasil, que é aqui. Isso, mas antes desse bate-papo, deixa eu trazer para você aqui uma informação muito importante, porque o período de estiagem castigou muitos pecuaristas pelo Brasil. Quem sofreu demais foi o setor leiteiro, inclusive, Todos os setores da produção agropecuária sofreram, mas o setor leiteiro, ele também sofreu. Mas, olha só, não é bem assim não. Por quê? Para conquistar o desempenho do gado leiteiro e superar esse período de estiagem, o produtor Dilermano Garcia, ele adotou recomendações feitas pelo André Machado, da Agroagri, que é nosso representante no Mato Grosso. Isso mesmo, o André foi até a fazenda lá Três Marias, mostrar os resultados com as sementes Select da Germipasto e as cultivares produzidas por nós aqui. Confira só o resultado. Olá, eu sou o André Soares, proprietário da Agroagri, de Barra do Garça, Mato Grosso. Nós estamos aqui na cidade de Pontal do Araguaia, na fazenda Três Marias, do senhor Dilermano e o filho dele, Silvano. Aqui é uma fazenda já de muitos anos que ele já vem trabalhando com gado de leite e gado de corte. Só que agora, por último, agora eles estão trabalhando mais com gado de leite. Vamos conhecer agora um pouco da história do senhor Dilermano e o trabalho dele que ele vem fazendo aqui na propriedade. Essa outra fazenda que eu tinha aqui, eu montei ela tirando leite, Tudo leite, mas tirado na mão naquele tempo. Não era igual agora que tem facilidade na ordenha, Naquele tempo era na mão mesmo. Quem mexe hoje é meu filho, Desde quando estava na outra fazenda lá, ele tirava leite lá, O importante é a ração, o pasto bom, Porque se não tiver o que comer também não tem como dar leite, O senhor Dilermano procurou nós da Agroagri, juntamente eu e meu pai, que nós somos já fornecedor de insumos para ele já tem um bom tempo, e ele pediu orientações sobre como seria a reforma do pasto. Aí foi onde nós fizemos a coleta de amostra de solo, enviou para o laboratório já passou para nós a análise, eu automaticamente já fui fazendo a recomendação para ele, desde calcário, adubo e a semente adequada para a área do pasto dele. Aqui nós podemos ver que é uma área de arenosa, ela chega em torno de 70% a 80% e a argila em torno de 10% a 15%. Usamos a semente Select, que é a da cultivar Marandu. No caso, seria a mais ideal para o pasto da fazenda dele. A semente é muito boa, uma beleza.
Germinou bom demais. No começo a gente ficou até com medo que faltou chuva um dia, né? Achei até que ia perder a planta, mas aí Deus ajudou que a chuva veio, aí saiu perfeito, não perdemos nada. É porque antigamente o povo tirava muito semente para vender nas fazendas, né? Inclusive eu mesmo tirava, né? Às vezes alguma parte, né? Para formar, né? Eu passei a comprar semente agora, há pouco tempo agora. A relação do capim-marandu é por conta dele ter a resistência, né, no caso da região, no caso de areia, e o gado leiteiro, ele se adapta bem, né? Ele pode ser, no caso, alimentar e não ter tanto interferência na produtividade do leite. Apesar de que aqui na fazenda eles utilizam, além do capim, né, de pastagem intensiva, eles utilizam o capim-açu, a cana e o milho, para poder fazer silagem, que na época de seca aqui na nossa região é bem intenso. Bom, pessoal, vocês conheceram um pouco da história do seu Dilermando na Fazenda Três Marias. Precisando de assessoria agronômica ou insumos agrícolas ou pecuários, procure nós da AgroAgri. Os telefones 066 984 19 87 15 ou 066 99906 4032. Nós da AgroAgri estamos aqui para melhor atender vocês. Olha só que exemplo, viu? Quem buscou tecnologia, quem buscou informação, como o seu Dilermando, você viu aí que teve resultados positivos. E assim como ele, você também pode ter mais tranquilidade no plantio com as sementes da Gêmeo Pasto. Isso mesmo. Quer saber mais? Olha, nossa representante comercial traz agora o balcão de vendas com condições especiais para você levar as melhores tecnologias em sementes de pastagens. Olha só. Olha só, mais uma entrega saindo, porque aqui na Germipasto a entrega é garantida. Ainda dá tempo de você formar ou reformar. As chuvas estão chegando. E a Germipasto montou uma campanha especial e é isso que eu venho te contar. A Super Reforma. É isso mesmo. Nós estamos com 6 pagamentos, né, no boleto. Fica calmo que não vai comprometer o seu cartão de crédito. Fora isso, semente certificada, campos próprios, alta tecnologia. E aí, se você ainda está com alguma dúvida, aproveite, pega o telefone e liga agora. A nossa equipe Nota 10 está aqui, pronta para te atender. E lembrando que aqui na Germipasto a entrega é garantida. Melhor semente com compromisso de entrega para você. Pega o telefone e ligue agora. As entregas já começaram e São Pedro já deu o sinal. Pode chover! Vem chuva! Graças a São Pedro também, né? É isso aí, as chuvas estão chegando e está na hora então de aproveitar para você fazer o quê? Formar o pasto. Ah, mas eu preciso de tanta coisa. Você precisa de uma semente boa, de qualidade, viu? E se você ainda não se planejou, ainda dá tempo de você aproveitar as boas condições comerciais que a Gêmeo Pasto coloca para você, na verdade para todo o Brasil, para adquirir sementes forrageiras de qualidade. Isso mesmo. E aliás, produtor, você está pensando em fazer a substituição de uma cultivar mais produtiva, mas não sabe qual utilizar? Calma que a gente traz agora um especialista no assunto. Com a gente aqui, o pesquisador da Embrapa, Haroldo Queiroz, ele também é zootecnista. Muito bem-vindo, viu, Haroldo? Olá, como vai? Trazendo... Obrigado, Tainara, pelo convite, obrigado, Éder. Bem-vindo, muito importante você aqui trazendo essas informações, né? Que eu acho que o produtor tem muitas dúvidas na hora de fazer, né, a formação da pastagem ou até mesmo a reforma, né? Conta pra gente, Haroldo, o produtor quando chega lá na Embrapa, né, quais são as principais dúvidas que eles têm quando falam, preciso fazer a formação da minha pastagem e quer começar do zero, quais são as principais dúvidas que eles têm? Sim, a primeira dúvida é o que eu planto, qual capim eu vou plantar, qual o melhor capim, que é a pergunta, né? Na verdade, você tem diversos capins e tem uma combinação de espécies que vai atender os objetivos da fazenda.
Outra pergunta é sobre qual que é o preparo certo do solo para o pasto, né? E finalmente existe uma dúvida meio subjacente, que é como manejar o pasto logo depois de formado, que a gente chama de primeiro pastejo. Olha, e aliás, esses assuntos a gente vai destrinchar ao longo do programa, que só está começando, né, Éder? Então tem muita informação Tem pra gente muita coisa. falar aqui com o Haroldo. E falando nisso, né, Haroldo, você que está aí difundindo, né, as tecnologias que a Embrapa emprega, né? Quando o assunto é formar a pastagem, o que define, né, uma boa pastagem, um pasto de qualidade? Sim, um pasto de qualidade ele deve atender os objetivos de produção do pecuarista, se ele pretende um sistema mais intensivo ou menos intensivo. Um pasto de qualidade deve durar 12 a 20 anos, por isso ele tem que ser bem formado. Além disso, esse pasto deve emitir o mínimo de gases do efeito estufa no sistema de produção. Então, um pasto que alimente com qualidade os animais, um pasto que dure bastante tempo e que tenha um impacto ambiental menor. Bom, você já tocou num assunto aqui no início do nosso bate-papo sobre a principal dúvida do produtor rural. E essa pergunta, claro que ela é recorrente e fica ecoando aí dentro da pecuária e também da agricultura, porque faz a cobertura de solo. Mas o nosso tema é pecuária. Qual capim que eu devo usar? Depende, né, Haroldo? Ah, sim. Qual o melhor remédio que tem na farmácia? Depende da doença, depende do caso. No pecuarista, depende do clima. Quer dizer, você não vai plantar espécies tropicais lá no extremo sul, onde é muito frio, nem plantar espécies temperadas como a aveia no Nordeste, né? Então, tem espécies que atendem todo o Brasil central, como as braquiárias, os coloniões, os pânicos, e esses atendem bem aqui. Depois, esse capim tem que atender à exigência de solo. Mesmo dentro de uma propriedade, você tem diferença de fertilidade, tem diferença de declividade, tem solos mais úmidos, né? Você pode plantar uma setária num solo mais encharcado, um potencial de produção para 3 cabeças por hectare, ganhando 900 gramas. Ou, se você está num sistema menos intensivo, pode trabalhar com uma umidícola, que vai comportar 1 cabeça por hectare, ganhando 400 gramas, né? E assim também, se você pretende um sistema mais intensivo, certamente vai ter que recorrer aos coloniões sob pastejo rotacionado. Vão bem um Quênia, um Zuri, né? Esses capins atendem bem a necessidade de trabalhar no rotacionado. E Haroldo, quando o produtor, né, tem uma área ali, né, de braquiária que é substituir por um pânico, isso é possível? Quais são os cuidados, né, que ele deve ter aí para fazer essa substituição? Depende da braquiária. Quando é uma brisanta, uma umidícola, uma urrusiensis, ela facilmente é substituída por um colonião. Agora, se for uma decumbens, a decumbens ela deixa um potencial de semente muito grande no solo. Quer dizer, você vai lá e passa uma grade no solo, tem 40 quilos de semente puras viáveis por hectare de uma decumbens. E você tem que matar sucessivamente. Você gradeia, espera essa decumbens germinar, gradeia novamente, espera germinar, passa um herbicida e vem com plantio de um colonião, de um pânico. Senão, você vai ter em pouco tempo essa decumbens de volta, porque você vai adubar para esse colonião, a decumbens é menos exigente, assim que o colonião usar um pouquinho da fertilidade, a decumbens já vai sair. Então, o preparo do solo é muito importante para quem quer trocar de uma decumbens para um colonião. Bacana. Bom, além dessa troca de cultivares de braquiária para pânico, tem uma questão também da leguminosa. Alguns produtores querem utilizar uma leguminosa porque tem mais proteína, é um banco de proteína forte para o gado, né? Quando usar uma leguminosa num consórcio, vale a pena? Sim, ainda vale a pena. Existem algumas leguminosas que podem ser usadas em situações específicas. Por exemplo, o Stylosanthus Campo Grande, ele pode ser usado nos solos mais arenosos de todo o cerrado. E ainda que ele não tenha uma persistência de 15 anos na pastagem, você forma, gasta ali os 4 quilos de semente e durante 3, 4 anos você vai ter 25% a mais de capacidade de suporte numa braquiária que tiver sido consorciada ou no andropógon com esse Stylosanthus. Agora, numa área mais úmida, você não consegue trabalhar com Stylosanthus Campo Grande. Num solo mais pesado, também não.
você poderia trabalhar, por exemplo, uma área úmida que você vai plantar umidícola, você tem a opção do amendoim forrageiro. Ele consorcia muito bem e aumenta esse valor nutritivo da umidícola a ponto de, em vez de ganhar 300 gramas, ganhar 600 gramas por cabeça por dia. Né? Uma umidícola consorciada com amendoim forrageiro, ela equivale a uma decumbens até uma brisanta. Olha só que Porque dessa forma aumenta o teor de proteína disponível no pasto, é isso? Exato. Primeiro aumenta o nitrogênio no solo e, ao mesmo tempo, esse nitrogênio do solo vai aumentar a produção do capim que está consorciado com ela. Com mais produção, esse capim é mais nutritivo, o próprio capim se torna mais nutritivo. E, o que você está dizendo, a própria leguminosa tem 22% de proteína, já é um acréscimo imediato na dieta. Né? Fantástico. bacana. Fantástico. Haroldo, a gente tem muita informação ainda para falar com o nosso produtor, né? Você falou um pouquinho aí sobre um pasto produtivo que tem que durar bons anos, né? A gente vai falar mais sobre isso, mas a gente vai para um rápido intervalo agora. E depois do intervalo tem mais condições especiais para você ter a máquina ideal aí para ter sucesso no seu plantio, né? A máquina ideal que ela está falando é a VDTEC, viu? É a VDTEC. Então, se você quer saber mais dessa máquina desenvolvida, uma semeadeira, né? Modelos, Semeadeira ou semeador, hein? Tanto faz, do jeito que você quiser falar, tá certo? São vários modelos que a Germe Pasto tem para você. Para isso, pega o telefone, entre em contato com a nossa equipe de vendas, 6733-896700. Fica sentado, voltamos já já. A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germe Pasto. A VDTEC é uma semeadora elétrica específica para sementes forrageiras. Oferece a melhor distribuição de sementes do mercado. Fácil regulagem. É versátil e econômica. A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germe Pasto. É na terra que tudo começa. E a semente é o início de tudo. Nosso trabalho é produzir, para entregar eficiência. Semeamos qualidade, para você colher bons resultados. Nosso sonho é germinar o seu. Muito bem, de volta com o Conexão Rural Germe Pasto e você acompanhando no programa de hoje dicas de boas práticas de plantio para você conquistar uma super reforma ou formar sua pastagem
excelente e dando lucro, né, Tati? isso que importa. Dando dinheiro no seu bolso, engordando o gado, você ganhando dinheiro com o gado mais gordinho. Só que aí a gente sabe, né, tem que ter o melhor custo-benefício, a sua pastagem. Bom, e a gente tem, desde o início do programa, nós temos batido um papo aqui com o Haroldo Queiroz, que é pesquisador da Embrapa Gado de Corte, que está trazendo essas informações para você fazer bonito aí na sua formação de pastagem. Já fez bonito, não? Olha, eu não sei se você tá fazendo bonito, mas quem fez bonito aqui, ó, é o Edival Júnior, lá do Pernambuco, do Aras EGR. Ele contou com as tecnologias da Germipasta e o apoio da Pastejar, que é a nossa representante lá no Pernambuco. Olha, e ele fez a troca das forrageiras com todo esse apoio, né, e tecnologia. E olha, ficou muito bacana. Quem acompanhou de perto também foi o gerente comercial Daniel Diraimo, e a gente acompanha esse encontro. Pessoal, estamos aqui na Agropecuária EGR e Aras EGR com o Edival Júnior. Estamos aqui com o representante da Semente de Germipasta, Daniel Diraimo. Então, a Pastejar tem uma parceria com o Aras e Júnior vai falar um pouco do que vem, das mudanças que vem acontecendo aqui nas pastagens. O porquê o Júnior está mudando as pastagens do Maasai, do pastejo do equino para o Tamani e o Aruana. E a gente vem tentando melhorar a condição do pasto das nossas propriedades. E essa parceria com a Germipasta, com a Pastejar, a gente vem trocando muitas variedades de capim. Aqui era uma área de Brequiara, outra área de Maasai, e a gente hoje está fazendo a mudança para o Aruana e para o Tamani, tentando dar uma condição melhor, um capim de alta qualidade, de alta proteína. Então a gente vem fazendo essa mudança, tentando melhorar as condições dos nossos animais. Júnior, gostaria que você falasse por que você escolheu as sementes de Germipasta e também a gente trabalhou com a semeadora VDTEC aqui, né? Um equipamento de alta precisão de distribuição. Né? Eu acho que, Alisson, a gente tem que tentar acompanhar a tecnologia, né? A gente vem com um implemento novo, com condição nova de plantio, tentando reduzir custo. E falar da Germipasta é chover no molhado, né? A gente sabe da alta qualidade da semente de capim. Essa parceria com você também, que é um cara que sempre está junto, dando assistência. Então acho que tem tudo para dar certo. Só parabenizar pelo trabalho, pelo empenho que você sempre passou aqui para a gente. Então acho que é uma parceria aí de muito tempo. E com a semente aí da Germipasta, tenho certeza que a gente vai continuar aí um bom tempo aí trabalhando juntos. Edival, conta um pouco pra gente a história do Aras, da agropecuária, o trabalho de vocês, o que vocês fazem, né, a produção, né, de pecuária de corte dentro do Aras, como que é esse trabalho? A gente vem já há 30 anos, né, no mercado. Meu pai vem da área comercial, a gente é representante e trabalha com produtos alimentícios em grosso. E em 97 foi quando ele adquiriu essa fazenda, adquiriu outras também, e a gente começou a criar gado de corte. E começou com machos, fazendo o ciclo, e aí sentiu a necessidade da falta do mercado do bezerro. E aí a gente começou a criar vacas em algumas propriedades, começou a comprar tourinhos, sentiu a necessidade também que não tinha no mercado, dificuldade de comprar touro. A gente começou também a criar o Nelore PO, a gente faz a seleção até hoje, o Nelore EGR. E uma paixão minha particular que é dos equinos. E aí a gente começou a criar também os equinos aqui nessa propriedade, nessa fazenda aqui, Fazenda Apoada Pista. E hoje a gente está com um rebanho aí de quase 500 cabeças de equinos e 1.200 animais fazendo cria, recria e engorda. O ciclo completo, entrega bem de touro também. E fazendo a seleção, né? A seleção do Nelore PO. Hoje a gente diminuiu muito o número de cria, de recria. Hoje é mais cria com as vacas produzindo bezerro. Hoje o forte da gente é produzir bezerro. E para a produção dos animais, né, de pecuária de corte, quais forrageiros, quais capins que vocês têm utilizado? Hoje a gente usa o Brequiara, né, o Brisanta, Marandu, usa o Maasai, está usando o Aruana e o Tamani,
usamos também o Decumbis, Mombaça. e o Piatã. Bastante diversificado, porque aqui vocês têm, né, o ar estava um período bem definido. Quando chove, chove, quando corta, 6 meses praticamente. sem Isso, água. é. A gente veio de praticamente 2 anos atípicos, né? Que a gente vinha com um índice pluviométrico muito bom. E quando foi agora meados de 2024, aí a gente começou a voltar à realidade, né? A nossa realidade do Nordeste é essa que a gente está hoje, com um índice bem menor, mas a gente só tem a agradecer, a gente se adapta, né, à região, a gente já nascido e criado aqui, a gente se adapta e a gente só tem que agradecer. Agora mesmo a gente está numa semana de um índice de chuva maravilhoso que a gente vinha sofrendo. E a gente já começa a ver, já começa a trabalhar com a terra, todo mundo se anima, a economia começa a movimentar e a gente tá vendo aí já, começa a ver a Fazenda Verde de novo, aí já anima a gente, anima todo mundo. Esse é o grande desafio, né? Buscar as cultivares, selecionar os animais, essas condições, né, ao longo dos anos. Vai ser ano mais chuvoso, ano menos. Isso. E essa adaptação é muito importante e trabalhar também, né, na seleção o animal para a região. Adaptado a essas condições, isso faz muita diferença. Isso, com certeza. Então, queria agradecer aí, receber aqui na sua casa, na sua propriedade, mostrar um pouco desse trabalho. Obrigado aí por nos receber. Com certeza vai ser a primeira de muitas Não, visitas. tranquilo. E eu agradeço a sua presença aqui na nossa região, agradecer ao Edival e abrir as portas da propriedade a partir de já e confiar no nosso trabalho. Com certeza. Valeu. Olha, como já falamos, as chuvas estão chegando. Obrigado, São Pedro, que está mandando água para nós, né, tá? Tava na hora, né? Tava na hora. Gente, estava muito calor e muito seco, né? Bom, período ideal para fazer o quê? Fazer o plantio. Mas aí tem perguntas. Até quando posso plantar? Quando posso começar? Quais as consequências de um plantio tardio, pai? Pergunta para quem? Para o nosso especialista aqui, Haroldo Queiroz. E aí, como fazer? Enquanto estiver chovendo, enquanto você tiver 60 dias de chuva pela frente, ainda é tempo de plantar o pasto. Significa que você pode plantar até março. Mas o ideal é você plantar logo no começo das chuvas para ter todo o verão, para esse pasto se estabelecer bem, você ter tempo de corrigir algum problema durante a formação. Agora, existem técnicas para você plantar um pasto mais tardio. Por exemplo, depois da soja, ainda dá tempo de plantar o pasto. Inclusive, existe o antecipasto, um sistema criado pela Embrapa de Dourados, que você semeia o pasto em cima das folhas da soja ainda. Quando ela estiver amarelando, é hora de entrar com a semente e as folhas da soja, quando caem, faz o papel do enterrio necessário para o contato da semente com a água e aí ela germinar. Mas você pode seguir plantando até... Inclusive a gente mostrou, né, esse experimento aqui com o pesquisador Luiz Zago, né, lá da Embrapa Agropecuária Oeste, e ele mostrou um exemplo, né, dessa propriedade que utilizou essa tecnologia, que é mais uma ferramenta, né, para o produtor poder driblar aí as condições climáticas que estão mudando muito, né, com o passar dos anos, né, Haroldo? É verdade, a gente tem uma tendência de período de chuva mais curto, uma janela mais apertada, mas esse ano vai ser um ano bom de chuva, pelo menos aqui no Centro-Oeste e em maior parte do Brasil, a gente deve atender as normais climatológicas. Em outubro, podemos esperar aí mais 150 milímetros de chuva, o que garante uma boa umidade no solo e condição muito favorável para plantar o pasto. E é importante, né, Haroldo, o produtor ficar atento e saber interpretar esses mapas, né, que tem aí dos institutos meteorológicos, para conseguir ter uma previsão mais assertiva possível ali do momento ideal para o plantio, né? Perfeitamente. O INMET, ele publica mensalmente o boletim agroclimático mensal. E o de setembro já veio com a previsão das chuvas para setembro, outubro e novembro. Então, sempre você está 3 meses adiante na tendência do clima e você consegue se prevenir, comprar na hora certa, plantar na hora certa. É muito importante ter o domínio desses boletins que o INMET publica gratuitamente. Bom, a gente está falando muito aqui da água. A água, claro, é fundamental, é importante, mas falando do solo também. O solo é um outro elemento importante na germinação, no desenvolvimento, na produção forrageira.
qual a importância do preparo do solo? Inclusive, como o Haroldo falou no bloco anterior, né, para a gente conseguir um pasto perene, né, é importante já começar ali no preparo do solo, né? Bom, e aí eu já aproveito também, arar ou gradear? Ah, perfeitamente. Essa é uma questão boa. O preparo do solo, ele tem duas funções. Uma, preparar o solo para a semente e para a planta se estabelecer, garantir nutrientes ao longo do tempo para essa planta, então você vai corrigir a fertilidade, né? E segundo, controlar invasoras. Então você prepara o solo para a semente e controla invasoras mexendo no solo, trabalhando mecanicamente o solo. E também é uma função do preparo do solo implantar as curvas de nível, os terraços que vão garantir o controle ou evitar a erosão ao longo do tempo, né? Então, preparou o solo, estabeleceu, levantou os terraços, corrigiu a fertilidade, aplicou o calcário, aplicou os fertilizantes no nível adequado para cada capim, menos para uma braquiária, mais para um colonião, um zúrio, um quênia, você chega na fertilidade adequada. Segundo, se a área ela vem de uma pastagem antiga, ela provavelmente está cheia de sementes de invasoras. Então você preparando o solo, você mexe com a semente, ela germina e você tem a oportunidade de controlar com herbicida ou com uma nova gradagem. E esse preparo de solo é o mesmo processo tanto para quem vai fazer a reforma da pastagem, como aquele que vai formar pela primeira vez? É similar. Quem forma a primeira vez tem alguns trabalhos, por exemplo, catação de raiz, né? Mas nos dois casos existe a questão se você vai arar, gradear, né? O arado, apesar de ter um custo mais alto, principalmente o arado de aiveca, ele proporciona um preparo no solo a profundidades, um arado de aiveca de 40 centímetros. Você tem uma caixa de solo trabalhado, fertilizado, corrigido, que a grade não faz, ela vai até 20 centímetros no máximo, normalmente 15. Então, você pode inclusive fazer o preparo do solo invertido tanto na formação quanto na reforma, primeiro passando uma grade, depois vindo com arado, se ele for de discos, para ter uma aração profunda e um preparo de solo mais adequado para um pasto que vai durar 20 anos. Olha só. Bom, Cada dica. bom, a gente sabe que tem técnicas também de distribuição de sementes e também é fundamental para que tenha o resultado esperado. Até porque cada semente de uma braquiária e de um pânico exige ali uma taxa de semeadura diferente, né? Isso, e profundidade também, né, Haroldo? Sim, É isso? Sim. Bom, qual a melhor forma de plantio, então? Vamos lá. Então, você tem as opções de plantar a lanço e depois incorporar essa semente a uma profundidade adequada ou plantar usando semeadeiras em linhas ou semeadoras em linhas. O problema de plantar em linha é que nós não temos muito equipamento adequado para a distância que teria que ter entre uma linha e outra para o pasto, que seria ali 15 a 17 centímetros. Quem tem uma plantadeira de arroz ou de trigo pode adaptar para o pasto. Mas o ideal... Até uma VDTEC. O ideal para você evitar aqueles espaços descobertos entre uma touceira e outra é plantar a lanço e aí controlar bem a profundidade da gradagem que vem depois para incorporar essa semente. Quer dizer, se você plantar uma semente de qualquer pânico, um zúrio, um quênia, um tamani, a mais de 5 centímetros de profundidade, ele não vai germinar adequadamente. Então, se você errar na gradagem depois da semeadura a lanço, você vai ter problema com os pânicos. Por outro lado, se você deixar muito na superfície, essa semente vai queimar, vai desidratar, vai morrer. Fica solta também. Então, o ideal é manter a semente ali entre 2 e 4 centímetros de profundidade. Depende da variedade? Os pânicos, entre 1 e 3 centímetros. As braquiárias, brisanta, marandu, charaés, piatã, pode chegar até 6 centímetros sem nenhum problema. Tá bom, aí muitas vezes, aí a Thay vai continuar, só para dar uma pimentada na conversa. Muitas vezes o produtor fala assim, mas eu plantei e não germinou. E aí, Thay? Quais são os problemas que podem ter acontecido ali? Pois é, o preparo do solo antes do plantio e depois essa incorporação da semente, o uso de semeadora na profundidade certa é muito importante. Você pode matar a semente se deixar na superfície, pode matar a semente se deixar muito fundo, pode ter germinação irregular se o solo não foi bem preparado. Você passa um arado, deixa aqueles torrões enormes, não gradeia direito, uma semente vai ficar 10 centímetros, a outra vai ficar 1,
tanto a de 10 quanto a de 1 vão morrer. E, inclusive, a qualidade da semente também interfere, né, nesse resultado. E é por isso que agora a gente vai dar uma pausa aqui no bate-papo com o Haroldo, porque a gente volta daqui a pouquinho com ele para falar mais sobre, né, dicas de plantio, aí, de boas práticas de plantio. E agora tem balcão de vendas. Opa! Né? Balcão de vendas chegando para você. Tô querendo comprar com a GM Pasto, eu quero condição. Quer condição? Bom, é agora no balcão de vendas, porque ó, a gente sabe que uma super reforma precisa de uma super máquina. Isso. Quem chega agora com mais informações é ele. Ele? Ah, fala, Vanilson. Olá pessoal, aqui é o Vanilson Soares Santos, tá falando com vocês. Ó, tô aqui hoje no balcão de vendas para falar de super reforma. E fala de super reforma, nós falamos de super máquina. E super máquina, nós falamos das VDTEC. Então você pensando em reforma caprichada, fazer uma boa formação, uma boa distribuição, com semente de qualidade, é com a Germe Pasto. É com as VDTEC. A VDTEC vai te ajudar a distribuir uma semente de qualidade, ter a melhor reforma que você já fez. Então aqui nós vamos ter vários modelos de VDTEC que vai ajudar você, amigo produtor, a economizar, a ter uma boa formação e uma boa distribuição, que é o mais importante para ter uma boa reforma. Além, claro, da semente de qualidade, que é a semente da Germe Pasto. Eu sei que a maior dificuldade para o nosso produtor aí na fazenda, nas propriedades, são a distribuição, a operação, que é a mão de obra, é o trator, é o maquinário. Às vezes só tem um trator, tem que jogar a semente e voltar com outro trator para incorporar. A Germe Pasto tem essa solução. É só você estar ligado aí, nós temos a solução para você diretamente, que é as VDTEC, que vai te levar economia, redução de custo por hectare, vai te levar a precisão no seu trabalho e uma boa formação. As VDTEC vai te levar ganho, economia de semente e o dinheiro para ficar no seu bolso. Então chega para cá que eu vou te mostrar a solução. Começando primeiramente pela nossa VDTEC Multi 80. É uma máquina precisa, que ela é fácil de operar, fácil de distribuição e uma máquina que vai te ajudar muito a economizar. Vai ajudar o seu operador não ficar mais quebrando a cabeça com qualquer máquina que joga mais para lá, joga para cá. Aqui está começando a economia para você, produtor. E depois, claro, nós temos também o lançamento, a nossa Versátil, uma maquininha automática também, ligado no mesmo sistema operacional elétrico, ligado diretamente na bateria do trator. Você tem um quadriciclo, tem um trator, qualquer marca e modelo de trator, é ligar diretamente na bateria do trator. Modelo de distribuição bem homogêneo também, uma máquina boa de trabalhar e muito fácil. E claro, nós temos também o outro modelo, que é a nossa Multi G2. Essa aqui é a princesa dos olhos verdes. A Multi G2 é uma máquina com maior tecnologia, maior distribuição também, mais fácil para trabalhar. Dá para se adaptar até trator com GPS, porque é uma máquina muito precisa, o modelo de distribuição. O modelo de distribuição dessa máquina, ela é toda digital. Você aperta lá no controlador dela também, que é um painel, e é digital. Aí você calcula a largura que você quer no botão e a quantidade também no botão de distribuição. Média área que você quer, pesou a semente, está feita a regulagem para você ver como é simples trabalhar com as VDTEC, que vai te levar a economia, que vai te levar um bom trabalho, uma boa formação e acabou os problemas aí de distribuição na sua propriedade. Então, aproveita e não perca tempo. Muitas condições especiais nos preços das nossas VDTEC. Até em 6 vezes, pessoal. Não perca tempo. 6799-678-5202. Eu vou estar ligado atendendo vocês o tempo todo. Qualquer canto do nosso Brasil hoje, atendimento é nota 10. Daí nosso balcão de vendas com o Vanilson Soares. Só lembrando que você pode ligar para a nossa equipe de atendimento, 6733-896700, telefone que recebe também mensagens via WhatsApp. Olha aí, depois que a pastagem informou como fazer o primeiro pastejo, pergunta que a gente recebe recorrentemente aqui. Isso mesmo. Assunto que a gente continua com o nosso convidado aqui, Haroldo Queiroz, ele que é difusor de tecnologias da Embrapa Gado de Corte, né, Haroldo? Isso mesmo. Fica aí que nós já voltamos.
De volta com o Conexão Rural Germi Pasto. E você que está acompanhando esse programa, com certeza, né? Tá anotando tudo aí para poder aprender, fazer direitinho a lição de casa. É importante, hein? Olha só, nós vamos conhecer agora a história do Marcelo Pinto, que é pecuarista na região de Camapuã. Pessoal, deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Marcelo Pinto. Marcelo, um abraço para você. Um abraço, Marcelo. Marcelo aqui de Camapuã, capital do Bezerra de Qualidade, que fica aqui em Mato Grosso do Sul. E ele vem sentindo, sim, viu, Thay, a necessidade de intensificar o seu sistema produtivo. Verdade, Éder. Inclusive, eu estive lá na Fazenda Patrícia, né, e acompanhei de perto todo o trabalho desenvolvido lá. Vamos conferir agora. Você tem hoje uma propriedade de 1.600 hectares, mas nem sempre foi assim. O seu pai começou lá na década de 80. O que você percebeu de diferença daquela época para hoje, né? Dessa forma de ainda fazer pecuária? Sim, na verdade a gente continua ainda na extensiva, né? Já caminhando para intensificar um pouco mais, mas a intensificação eu vejo que é uma coisa que vai ser uma necessidade, uma obrigação de todo produtor. O mercado pede. O mercado está exigindo, a evolução das coisas está exigindo que a gente intensifique cada vez mais, porque uma propriedade ela tem um valor agregado muito grande para ela não dar resultado. Ela tem que, e para dar resultado, tem que se intensificar, né? Não vai ser uma opção e sim uma necessidade. Estamos migrando para fazer uma integração, porque é o caminho para melhoria em tudo. Melhoria em solo, melhoria em genética, melhoria em mercado, melhoria em tudo. Eu quero, Marcelo, a gente continuar esse bate-papo pela propriedade, pode ser? Claro. Muito bem, chegamos aqui então, né, na área que o Marcelo comentou com a gente aí. Essa área aqui é um piquete de 100 hectares, 100 né? hectares. E toda formada com piatã. Com piatã. E a gente nota, não sei se vocês estão percebendo, né, a massa, né, desse piquete. Conta pra gente, como que você conquistou, né, esse resultado? Você falou que jogou sementes puras, né? Sim. E qual que foi o volume que distribuiu? A gente, primeiramente, não existe semente boa se não tiver um bom preparo de solo, né? Nós fizemos um bom perfil de solo aqui, uma boa quantidade de calcário. Aqui nós estamos falando aqui de uma área que é fraca em argila, né? A região norte e nordeste aqui do Mato Grosso do Sul, ela é composta muito por terras arenosas, né? Então a fertilidade do nosso solo aqui é média baixa. E com todo esse trabalho, com todas essas tecnologias, inclusive da qualidade da semente Germi Pasto, nós conseguimos chegar no que vocês estão vendo aqui, que é essa sobra de massa aqui. Foi plantado 8 kg de semente nua, de 80 de VC, por hectare. Aqui nessa área aqui, qual que é a sua lotação na propriedade? Essa área aqui é um caso atípico, né? Essa lotação aqui, porque formou-se tanta massa que eu falei, a gente precisa aproveitar um pouco dessa massa. E aqui está em torno aí de 6 a 7 UA. A minha intenção, como aqui, volto a falar, aqui é a área que a gente vai iniciar a integração, né? Então a minha intenção muito aqui é palhada. Que bacana. E Marcelo, falando um pouquinho do seu sistema produtivo, né? Hoje você está com quantas cabeças na propriedade? Como que foi construída, né, essa evolução do seu rebanho aqui? A gente vai seguindo na pecuária extensiva, não adianta a gente apurar muito em lotação, porque na seca a gente passa apurado, né? Mas hoje eu já percebi que com esse salto que a gente está dando com essa integração, eu vou conseguir aumentar aí em torno de uns 20% do meu rebanho. Porque a gente vai ter essa massa no pior momento, que é o momento da seca, né? E como que você vê fazer pecuária hoje em dia, Marcelo? Toda atividade ela tem seus gargalos, né? Toda atividade ela tem suas dificuldades. A pecuária, ela está no momento, aqui, vamos falar em 2025, que ela está deixando a gente otimista. Mas como eu disse, ela tem nem sempre são rosas. Isso aí são ciclos que daqui a pouco a gente começa a se deparar só com espinhos. Que é o momento que desanima um pouco, mas nós estamos aí para trabalhar e vencer esses desafios todos.
Tá aí o Marcelo Pinto, da Fazenda Patrícia, aqui em Mato Grosso do Sul. E a gente vai voltar também agora com o Haroldo Queiroz, ele que é difusor de tecnologias da Embrapa Gado de Corte e com a gente aqui, gentilmente, para falar com você, inclusive, sobre como ter melhor rentabilidade na sua atividade pecuária, olhando para o seu pasto com um olhar diferente, não é, Thay? Isso mesmo, né? Fazer de um pasto, né, um pasto mais produtivo. Inclusive, depois que a gente trouxe essas dicas aí para o nosso produtor, né, Haroldo, falando de boas práticas de plantio, pastagem formada, como fazer o primeiro pastejo, por que isso é importante? Pois é, a pastagem plantada, ela precisa receber o primeiro pastejo, que é até chamado pastejo de formação, para completar o ciclo e garantir uma pastagem longeva, lucrativa e que alimente bem o gado. Esse primeiro pastejo, ele é importante porque as touceiras nascem cada uma de um tamanho, nascem em tempos diferentes, e você tem que, primeiro, uniformizar a altura para iniciar depois o manejo nas alturas corretas. Segundo, você tem que não pode retardar esse pastejo inicial, porque senão o pasto cresce demais. Quando você entra com gado, ele pisoteia, aquele pasto acama e perde. É uma coisa que deve ser evitado já, então. Exato, né? O primeiro pastejo tem que se antecipar ali entre 60 e 40 dias, entre 40 e 60 dias, assim que o pasto atinge aquela altura recomendada para cada espécie. E aí, você, com esse primeiro pastejo, você remove as gemas da ponta do capim, permite a luz entrar lá embaixo e vai estimular as gemas da base do capim e vai ter bastante perfil, vai ter uma touceira vigorosa e vai garantir um pasto com mais tempo de vida. Haroldo, considerando o por hectare, qual a lotação que eu devo colocar nesse primeiro pastejo e qual categoria animal? Tá, esse primeiro pastejo ele deve ser num tempo curto e a máxima lotação que você puder. Se você tiver animais pequenos, de preferência, até animais de sobreano, bezerro ou sobreano, animais que não vão arrancar com tanta força o pasto, que ele está novinho ainda, né? Esses animais mais jovens e a lotação mais alta que puder. Se você tiver para lotação para 20 animais por hectare, pode colocar. Só que faça em partes. Ponha 5 animais na primeira semana e ponha os outros mais 15 animais na semana seguinte. Aqueles animais vão entrar primeiro, vão abrir trilhas e evitar tombamento e acamamento quando vier todo o grande a lotação maior para uniformizar o pasto. Já cadê a categoria animais mais leves, então? Sim, animais mais leves. E tem muita gente ainda que tem uma cultura, vamos dizer assim, né, de que tem que esperar sementear para garantir um pasto perene, mas não é por aí, né? Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Você tem que estimular o perfilhamento. Se esperar sementear, você vai perder 6 meses de pastejo e produção, vai perder essa forragem e vai ter pasto. Como ele não tem chance de perfilhar, as touceiras vão ser magrinhas, vão ser raquíticas. Né? Depois que você não precisa mais sementear. Antigamente era necessário, lá assim, eu estou falando de década de 70. Uns bons anos aí, mais de 50 anos. Quando você plantava capim, por muda, plantava um colonião aqui, o outro lá, ou quando tinha semente, você plantava um mínimo de semente. Né? Hoje você, com facilidade, planta 5 kg de semente pura viável, o pasto nasce formado, pelo amor de Deus. Nada de deixar não vai esperar sementear. Outra questão sobre o tamanho dos piquetes, né? Isso também reflete nesse resultado de um pasto de mais produtividade? Perfeitamente. Quanto menor o piquete, maior o controle que você tem sobre o pastejo, colocando o gado na hora certa, retirando na hora certa. Porém, mais piquete quer dizer mais gasto com cerca. Então você tem que equilibrar o investimento que você pode fazer com o pastejo mais bem feito. O importante é não ter pastagens com mais de 400 metros de distância entre o ponto de água e a cerca, que o gado vai ficar com preguiça e vai pastejar mais em volta da água ou do sal e vai deixar as bordas da pastagem com subpastejo. Vai degradar mais próximo da água e vai deixar em subpastejo mais longe. Então, o tamanho do piquete é importante e no final você tem que olhar a capacidade de suporte dessa pastagem e não trabalhar com lotes maiores que 150 animais. Olha só, então uma dica valiosa, né? Esse primeiro pastejo, ele deve durar quanto tempo?
o mínimo. Se você puder fazer em 3 a 10 dias, melhor. Se você não tem lotação suficiente para passar a roçadeira de boca nesse pasto e uniformizar, você pode fazer até em 30 dias. Mas o importante é que ele seja iniciado no momento certo, que é aquela altura recomendada para cada capim. Por exemplo, um zuri tem que ter o primeiro pastejo quando chegar a 70 centímetros de altura. Não vai esperar passar demais. Olha que bacana, muita informação aqui. Então você aproveitou com o Haroldo, né, que nos trouxe muitas informações valiosas. Haroldo, a gente vai encerrando já esse bate-papo, mas uma última pergunta, né, para o produtor aí. O que fazer para não acabar com o pasto, com a pastagem? Primeiro, formar bem, garantir que ele seja formado com semente de qualidade, que não traga invasora, não traga doenças para o seu pastagem, assim ela vai durar mais. E depois, manejar nas alturas corretas. Ponto certo de entrada, ponto certo de saída para cada capim. Manejando corretamente, garanta a reposição dos nutrientes que o capim tira nutriente do solo, vai formar pele, vai formar osso e aquilo vai embora, você tem que repor. Então, bem formado com semente de qualidade, bem manejado nas alturas certas e reposição de nutrientes. É isso que você precisa para uma pastagem lucrativa e que dure bastante. Bacana, Muito bem. E aí lembrando que a Embrapa tem o pasto certo e várias outras ferramentas para auxiliar o produtor, né? É verdade, o pasto certo ajuda na escolha da forrageira, no cálculo da quantidade de semente, ajuda a dimensionar os piquetes também, né? É uma boa ferramenta. Bacana. Haroldo, muito obrigada pela sua participação hoje aqui, viu? Eu que agradeço. Obrigado você por ver a gente. Obrigado, Haroldo. Olha, só lembrando que a Embrapa tem o seu site na internet, né? embrapa.br, né? Isso mesmo. Tá certo. Olha, a gente vai encerrando por aqui o Conexão Rural de hoje. Passou rápido demais, né? Vamos ficando por aqui, mas tem novidade para você, porque logo após as informações do quadro Germipasto Exportação, né? A gente vai finalizar o programa dessa forma hoje. Nosso representante na Bolívia, que é o Miguel Belaúnde, ele esteve no Paraguai acompanhando o dia de campo da Agrofértil. Agrofértil, que é uma parceira nossa lá no Paraguai, inclusive. E ele conheceu de perto, né, as tecnologias aplicadas no sistema Santa Fé e conta pra gente como foi esse encontro, né, de experiências e inovação no campo. Então é isso, a gente vai ficando por aqui e logo após a vinheta aí do Conexão Rural Germipasto, você acompanha Germipasto Exportação. Tchau, tchau e até a próxima edição. Amigos productores, nos encontramos hoy en una jornada de campo donde podemos mostrarles para todos ustedes materiales de la familia braquiaria consorciada con maíz, donde podemos presenciar dos cultivares diferentes. Tenemos Braquiaria russiciensis y al mismo modo también tenemos Brisanta piatá. Ustedes pueden ver la cobertura que ha dejado. Ella ya fue sometida a un paso con rolo y todo ello queda como rastrojo, parte para el proceso de degradación donde va a ser intervenido con soya en meses subsiguientes a partir de septiembre. Un grato placer desde aquí poder mostrarle a todos ustedes los materiales que se están desarrollando, los trabajos realizados. Un éxito para todos. Abrazos. Rodrigo, ¿cuál es el objetivo de incorporar en áreas agrícolas Braquiaria brisanta y específicamente piatá? Bueno, hoy pelo crescimento de la necesidade, principalmente de conservação do suelo e conservação do sistema de produção que nós temos, há necessidade de várias formas. Neste caso, é uma área que nós estamos fazendo um recupero. É uma área que vindo com a tendência de piora, então
Então, por isso, nós insertamos a braquiária, juntamente com outras coisas, como melhorar o pH, saturação de bases com cal agrícola. E a braquiária é uma ferramenta também que entra neste sistema. Por isso, nós buscamos hoje entender qual é a braquiária que melhor se encaixa, que se enquadra em nossos manejos. Neste caso, com a braquiária Piatã e allá na Rusesiensis. Nós creemos que a braquiária vai ter poder para melhorar a estrutura do suelo, diminuindo a compactação. Excelente, gracias. ¿Cuál es el objetivo de poder utilizar este artefacto? Esse é um medidor de resistência de penetração. A raiz, quando encontra um suelo mais compactado ou com um adensamento, essa raiz tem dificuldade de se desenvolver. Esse equipo nos dá uma ideia em que profundidade está essa camada mais compactada. Entonces, dale la noticia de que hay materiales de buena calidad. Vamos a garantizar stock de productos tempranos para que usted pueda acercarse y asegurar de manera anticipada su requerimiento que tiene en semilla de pastura. Muy contento de compartir con ustedes. Les mando un fuerte abrazo desde la distancia y esperamos vernos pronto.